Estamos no país das taxas de juros mais altas do mundo. Isso certamente você sabe e eu não preciso perder o nosso tempo aqui te explicando o óbvio. Mas o importante é saber como que isso afeta o seu consórcio e, mais especificamente, os lances do seu grupo e da sua administradora. Vamos falar um pouco sobre isso? Você precisa de uma atenção que talvez você não tenha visto material e conteúdo sobre isso em lugar nenhum. Você vai ver aqui. Mas antes, gente, ajuda o canal, curte esse vídeo, manda para aquele amigo consorceiro que está querendo fazer a sua primeira cota, a sua sucessão de cotas, e eu tenho certeza que ele vai te agradecer por isso. Isso é uma dica importante que vai economizar muito dinheiro para ele no final. Bom, vamos lá. Primeiro é preciso explicar o que é a Selic. Eu não vou perder muito tempo aqui, tem uma infinidade de materiais, mas a Selic é a taxa básica de juros. Isso significa que é ela a referência master para o nosso país do quanto que vai ser a taxa de juros, que vai estar lá no seu financiamento, que vai estar no seu empréstimo, que vai estar em qualquer operação financeira que você possa fazer, você como pessoa física, você como pessoa jurídica. Vou pedir para colocar na tela aqui a evolução da Selic nos últimos anos. E muito por um contexto de pandemia, a gente teve um crescimento, uma escalada na taxa de juros de uma forma muito grande nos últimos anos. E hoje há várias brigas aqui entre o governo federal, principalmente ali pelo Lula, com o Banco Central, com Roberto Campos Neto, que é o presidente, sobre esse sobe ou baixa dessa taxa de juros. Vou colocar algumas manchetes aqui para vocês verem, mas não vem ao caso agora. O importante é, nem eu, nem você definimos a taxa básica de juros, a Selic. A gente só sofre as suas influências. E principalmente para a gente que gosta de consórcio, é importante ter algumas atenções. Afinal de contas, a gente sempre fala que o consórcio não tem juros. Então a Selic, ela é irrelevante para a gente. Mas não é bem por aí não. A Selic, ela afeta todo mundo, seja você tendo uma operação financeira ou não, seja você um investidor ou não, um empresário ou não, um CLT ou não, não importa. Todo mundo, direto ou indiretamente, vai ser influenciado. E o consórcio está nesse bolo. E eu quero te explicar especificamente como é que os lances eles são influenciados. Isso aqui numa linha muito lógica, uma dedução que a gente vai fazer e algumas provocações que eu vou deixar no final. Vem com a gente. Primeiro o seguinte, veja. Concorda comigo que quanto maior a taxa de juros, no momento que a gente está gravando esse vídeo, a taxa está em 13,75%, um dos padrões mais altos do mundo. Você não concorda comigo que quanto mais caro a taxa de juros, mais caro vai ficar o financiamento? Quanto mais caro fica o financiamento, menos pessoas vão estar propensas a contratar esse serviço, a contratar esse produto financiamento, porque ela vai estar mais caro. As pessoas não têm tanto dinheiro e quem tem quer mantê-lo, não quer gastar. Significa que o consórcio fica mais atrativo ao olho do brasileiro real, aquele que não tem tanto dinheiro, que precisa economizar e que quer construir patrimônio. O consórcio, como a gente gosta de vender, como planejamento de longo prazo, sempre. Concorda que quanto mais atrativo o consórcio, mais clientes aquela administradora, especificamente aquele grupo, vai ter? Quanto mais clientes aquele cliente vai ter, certamente a oferta de lances vai estar mais concorrida, vai estar mais competitiva. Quanto mais lances, em tese, maior a oferta de lance, uma vez que aquele vendedor bem preparado vai auxiliar o cliente numa situação de que, veja bem, meu amigo, tem muita gente dando lance. Então aquele lance, talvez de 50%, que em outros tempos contemplaria, vai precisar ser 55%, 60%, 70%. E pasmem, eu já vi lances de 80%, 85%. Pessoa realmente desesperada para tirar o bem. Financeiramente talvez não faça muito sentido, mas ela certamente vai ter o seu bem nessa situação, sendo ela uma das contempladas. Olha como um fator externo, alheio ao consórcio, alheio a mim, a você e a qualquer pessoa normal, ela influencia a sua vida. Quanto mais caro, mais atrativo fica o consórcio, mais clientes, mais competição e maior vai ser a oferta de lance. Algumas administradoras têm uma corrida para dar os lances
que chegam a esses patamares que eu falei de 50%, 60%, 70%, 80%. Vejam, talvez não faça muito sentido um lance de 80% para o consórcio, uma vez que ele poderia talvez poupar, juntar o valor integral, tentar um outro grupo com um lance menor, mas isso acontece. E o importante é, em determinados grupos, você não tem saída. Ainda tem a questão do lance embutido, que acaba aumentando essa concorrência, e você vai entrar num grupo com uma alta competição. O fator da economia, você como cliente, você como vendedor, não controla. Você simplesmente sofre as consequências. Contudo, ao entrar num grupo deles, seja você o cliente, seja você como vendedor colocando o seu cliente, você tem que deixá-lo muito ciente que está tendo uma escalada de grupos e a administradora fornece evolução desses lances nos últimos meses. Isso pode ser um embasamento para você tomar uma decisão se deveria ou não entrar nesse grupo. Um grupo que está subindo a oferta de lance por qualquer que seja o motivo, você como vendedor e como cliente não vai saber ao pé da letra o que está acontecendo. Mas ele é um indicativo de um aumento de concorrência, de mais clientes dando lance e, obviamente, de uma maior dificuldade de ser contemplado via lance. Você sempre pode ser contemplado via sorteio, mas aí, como o próprio nome diz, é sorte. Então cuidado, porque se o seu planejamento de contemplação envolve um lance assertivo, você tem que estar muito ciente de como é o comportamento de lance nos últimos meses e tentar gerar uma previsão desse próximo mês. É muito difícil ter uma ruptura, tá? Você vem num limiar de 50, 55 e de repente você tem 80, de repente você tem um de 40. É difícil, pode acontecer, mas é difícil. Ela segue uma estrutura sempre mês após mês. E é por isso que esse acompanhamento, fazer esse estudo dos grupos, ele é muito importante. O bom vendedor, ele deveria te auxiliar aqui. Ele deveria antecipar para você, cliente, essa situação. O bom cliente, ele deve entender o contexto macroeconômico e de como isso afeta os grupos. Só um parêntese, isso aqui é uma dedução, é por lógica e é por leis da economia, principalmente de oferta e demanda. Quem quiser pesquisar, vale muito a pena. Obviamente, seria incrível fazer umas análises estatísticas que envolvem a oferta de lance de determinados grupos, correlacionando com a taxa básica de juros. Mas a gente não tem esses dados de oferta de lance, eles são das administradoras, eles são inclusive secretos. Então, dentro de um grupo ou dentro de uma administradora, ela mesma pode fazer esse estudo, mas a gente fazer um estudo global é mais difícil nessa situação. Então, lógico que carece de fontes para comprovar estatisticamente isso, mas é muito claro a dedução por trás, usando ali algumas regras universais da economia, e é por isso que você tem que estar muito atento ao movimento de juros. Está tendo muita discussão nos últimos meses e nos últimos anos, para ser bem honesto, e essa discussão vai continuar. Se o juro sobe, se o juro desce, isso é de todo o país, nos Estados Unidos e na Europa isso também acontece. Mas aqui é importante que você, no seu planejamento de lance, considere esse fator no momento de você comprar o seu consórcio, principalmente de você ofertar o lance. Lembrando que no consórcio não tem em nenhuma hipótese garantia de contemplação, mas você pode ser mais assertivo através do estudo. Leva isso em consideração no seu estudo. Se você é vendedor, principalmente, ajuda seu cliente a contemplar de uma forma inteligente. Use o consórcio a seu favor. Me ajuda, manda esse vídeo para o seu amigo, faz ele poupar dinheiro. Talvez ele ia ser contemplado com um lance muito menor, mas exagerou no lance, vai pagar mais caro. Dá para fazer de forma mais barata. Fica comigo, se inscreve no canal, curte esse vídeo. Ajuda a gente a falar cada vez mais de forma transparente do que é o consórcio. Material que você não vai ver por aí e a gente quer trazer com transparência. Até o próximo vídeo.